tema muito interessante, embora é um tema quase trágico para o povo brasileiro. Nós estamos falando aqui a respeito de um governo corrupto que esconde do povo a principal causa do desemprego e violência, né, no Brasil, que é a explosiva dívida externa que tem que ser paga. Ela come cerca de 43% mais alguma coisa do PIB, de tudo que a gente trabalha e produz durante o ano todo. Né? E eu chamo também essa questão de carnaval da corrupção. O carnaval da corrupção, nós tivemos aí as atividades da Lava Jato contra elementos corruptos aí no Brasil. No entanto, isso está funcionando como um show, né? Cuja finalidade, entre outras, é esconder do povo a explosiva dívida externa aos banqueiros internacionais. Dívida odiosa, né? É odiosa no sentido jurídico internacional, a jurisprudência jurídica que já existe nesse campo, e que banqueiros corruptores corrompem políticos corruptos, então não pode jogar essa dívida em cima do povo brasileiro, né? Não deveria, pelo menos. Isso seria objeto de uma auditoria soberana e coisa que não acontece no país. Se acontecer com um governo corrupto desse, o outro do mesmo tipo, né, eles simplesmente vão ratificar. Não, realmente, essa dívida está certa. Mas sabemos que não é bem assim. Cada brasileiro pobre, cada trabalhador brasileiro continuará pagando com desumano e injusto aumento a dívida externa e interna, né? Que, na realidade, quando fala-se dívida interna, boa parte dela é a banqueiros, títulos da dívida pública vendido para banqueiros internacionais. Então, quando fala-se dívida externa, pode juntar as duas, né? Nesse sentido. Então, esse grande aumento, né, do pagamento dessas usuras, que eles chamam de juros, diante da aceleração do agravamento da depressão econômica nacional e internacional, por um lado. Por outro lado, né, os juros continuam aumentando, né? Então, cada vez pesará mais em cima do povo pobre trabalhador. O que é pior, a crise social, econômica e política e as respectivas contradições sociais vão se agravar mais ainda. O consequente agravamento dessa crise tem um limite explosivo. Uma transição abrupta, ou seja, uma ruptura caótica e violenta sem precedente na história do país. Mas isso está inserido no contexto mundial, que também vai passar por essa mesma coisa. Porque esse grande monstro, a abominação da desolação, como chama Jesus, ou seja, o sistema monetário e financeiro internacional, ele hoje está globalizado, né? Ele está desregulamentado, ou seja, ele é autônomo, em outros termos, ele tem espírito próprio, e o espírito que ele tem é o espírito do capitalismo, né? Que vem lá da ética protestante, esse modo de racionalização da conduta humana, podemos dizer, demoníaco mesmo, porque a conduta humana voltada para o aumento da produtividade de uma forma insaciável, né, do consumo também de uma forma insaciável,
e da acumulação de capital de uma forma insaciável. Isso tudo gera, do outro lado, miséria. Então, o que é pior de tudo isso é justamente essas quando falo vai ser um acirramento das contradições sociais, estou falando em conflitos, miséria também, mas convulsões sociais, e isso tudo gerado pela abominação da desolação do sistema monetário e financeiro ou sistema bancário internacional. A egoísta e cega casta portuga descendente e seus aliados eugenistas brasileiros atuam diante do calamitoso quadro que acabei de desenrolar ou de desenhar, apenas com o objetivo de dissimular tal quadro explosivo face ao pagador da dívida odiosa, que são os trabalhadores pobres, que estão segurando toda essa opressão. Desse modo, a maldita aliança egoísta e cega vem promovendo, através da mídia padrão Globo de vandalismo cultural, sistemática e maciçamente diversas modalidades de shows, né? Como meio de enganar, alienar e controlar a opinião pública, isto é, o povo. Então, a maldita aliança egoísta e cega em tela vem promovendo sistematicamente e maciçamente shows esportivos. Em futebol, até a pelada hoje é transmitido pelo padrão Globo de vandalismo cultural, né? Vôlei, todo tipo de show esportivo, show musical, e também o show, ou o carnaval do combate à corrupção. Todo dia se fala sobre esse tema, né, na televisão, e quando se começou a falar nisso, as pessoas acreditaram que era isso em defesa dos interesses da nação. Hoje sabemos que é apenas a finalidade precípua é conter a evasão de divisas para canalizar toda ou o suficiente para o pagamento da dívida externa. A intenção não é outra, é só essa. E também o show de mecanismo de produção e de administração da violência. Não vou me ater muito a esse show aqui, mas no meu blog, quem estiver interessado, entra lá. Os mecanismos de produção e administração da violência show. É o que nós tivemos, um extermínio, sobretudo de pobres, parabestir, perdidas. Morre policial de um lado, morre desempregados do outro, e aí eles vão exterminando, sobretudo mestiços, negros, brancos, pobres, né? A casta portuga descendente, seus aliados eugenistas, são impiedosos, além de cegos e egoístas. Então, a maldita aliança utiliza sua mídia ditatorial, modelo Globo de vandalismo cultural, para dissimular o quadro calamitoso em que nos encontramos e promover os referidos shows. E mais, a aliança maldita antecipou o carnaval, ou seja, ela vem exaltando e promovendo em todo o Brasil, diante da atordoada e sofrida opinião pública, o magnífico desfile corrupto e macabro de diferentes modalidades de escolas de corrupção, entre aspas, da corja da direita, da corja da esquerda, do centro, do alto, de baixo, até do exterior. A exemplo da empresa norueguesa Sevan Marine, né, também está envolvida nisso. Então, note, porém, que o desfile corrupto e macabro vem ocorrendo especificamente com a
exceção da insigne escola dos políticos e altos funcionários corruptos da dívida odiosa e da escola dos demais beneficiários, bancos, financeiras, que mais lucra no país em todo esse caos, né? O maior beneficiário dessa dívida. Né? Então, os altos funcionários e escola dos políticos corruptos, Fernando Henrique e todo aquele pessoal da equipe econômica, né, que eles chamavam, né? Esses são intocáveis, porque eles trabalham para o sistema monetário internacional. Então, o desfile dessas escolas de samba, entre aspas, seria magnífico, com os carros alegóricos deslumbrantes, etc. Tudo que vem ali naquela escola, dado ao grande volume da riqueza que acumularam e concentraram, né? Se essas escolas fossem lá, dos bancos, todos eles entrassem nesse carnaval. Fernando Henrique, toda a quadrilha que atuou com ele no sentido de praticamente alicerçar mais esse processo do esquema da dívida, do sistema da dívida. Mas os espectadores se sentem frustrados com a ausência delas. Elas poderiam desfilar, ao menos como se diz, hors concours, né? Ou seja, sem estar disputando com os demais, né? Mas aparecer ali, né? Mas essas duas escolas estão impedidas de desfilar e protegidas tanto pela maldita aliança como pelos grandes banqueiros internacionais e seus guardiões. Quando falamos dos guardiões, sabemos que é os Estados Unidos, a Inglaterra, todos esses guardiões do sistema, que são detentores, né, desse sistema, de alguma forma, na medida que esses grandes bancos são desses países. Então, o carnaval da corrupção e a respectiva exaltação das demais escolas de corrupção que vem desfilando, na realidade, levantam a poeira do chão. Ela levanta a poeira do chão, isto é, formam uma nuvem de fumaça, com a qual a maldita aliança vem encobrindo diante das pessoas do povo tanto a enorme e injusta dívida odiosa que estas pessoas vêm pagando, essas pessoas do povo vêm pagando, né? Como a ausência no desfile das escolas dos políticos, tipo Fernando Henrique e sua quadrilha, e também desses altos funcionários ligados às finanças da nação e à dívida odiosa. E das escolas dos demais beneficiários, que são os bancos nacionais, financeiras, todo esse grupo que vem acumulando uma quantia enorme de valores, enquanto a nação e os trabalhadores estão indo para o buraco e para a miséria. Tudo em decorrência dessa dívida. Através da mídia, modelo Globo de vandalismo cultural, a aliança maldita transformou o Brasil num imenso corruptódromo virtual, em que desfilam, através da mídia, modelo Globo de vandalismo cultural, diante do público brasileiro, escolas, entre aspas, né, de diferentes modalidades de corruptos, né, dos políticos da corda de direita, dos políticos da corda de esquerda, dos laranjas, dos lobistas, dos altos funcionários, dos empresários das grandes empreiteiras, etc. Escolas essas que concorrem entre si para distrair o público e também para saquear os cofres públicos. Saque este que recai, enfim, sobre os ombros do trabalhador pobre. Qual o segredo do carnaval da corrupção, que vem sendo apresentado no país da corrupção? Ora, sabemos que é
E é oportuno reiterar o motivo que levou o maior guardião, ou seja, os Estados Unidos, dos banqueiros internacionais, a converterem-se milagrosamente. Né? Milagrosamente. Isso aí é uma coisa mesmo do Deus deles, que é Mamão, Deus do dinheiro e da riqueza. Converteram-se em paladinos internacionais contra a corrupção. Os Estados Unidos são conhecidos notoriamente como corruptores planetários, de políticos, altos funcionários, empresários da mídia, etc., sobretudo de países subdesenvolvidos ou periféricos, como queiram, ao exemplo do Brasil. Isso é incontestável, todo mundo sabe disso. A corrupção planetária, que consiste em diversos modos de falcatruas, sempre articulada com os detentores do sistema financeiro e monetário internacional, ou seja, sistema bancário internacional, e voltadas para oferecer e fechar contratos de empréstimos fraudulentos, privatização de setores estratégicos e lucrativos, aí sempre Vale do Rio Doce, portos, aeroportos, estradas, seria até um outro desfile do que foi entregue ao sistema monetário internacional. Direto ou indiretamente cai na mão deles. Agora, pasmem, os Estados Unidos arvoraram-se paladinos contra a corrupção. Veja o caso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que investigara, solicitara às autoridades suíças a prisão de dirigentes corruptos da FIFA. Esses corruptos... Quantos jogos da FIFA tiveram e esses corruptos planetários nunca se preocuparam com isso? Né? Só depois que eles se converteram, né? Graças a Mamão, o Deus dele. Veja o caso em tramitação, estava, né, na Suprema Corte dos Estados Unidos, de Nova York, nos Estados Unidos, contra o corrupto notório Paulo Maluf, que exerce ou exercia o cargo de deputado federal no Brasil. Veja um desfile de inumeráveis corruptos apresentados diariamente através da mídia ditatorial, padrão Globo de vandalismo cultural. Com a referida conversão milagrosa e por detrás das operações da Lava Jato, os Estados Unidos estão mandando, obviamente, dois recados. Por um lado, o recado é dirigido pelo corruptor planetário, que agora converteu-se em paladino contra a corrupção. Recado esse dirigido aos políticos corruptocratas e altos funcionários, empresários da mídia, modelo Globo de vandalismo cultural, mas são preservados os altos funcionários corruptos na área das finanças do Estado, ao exemplo de altos funcionários brasileiros, mancomunados com os banqueiros internacionais. Tal recado consiste em que esses corruptos atuarem no sentido de conter os gastos públicos enormes e descabidos com o orçamento da União. Ao exemplo do que os políticos corruptos do Brasil, né? Ao exemplo do próprio presidente, agora ele e sua quadrilha estão fazendo. Com a conversão milagrosa, os Estados Unidos estão mandando também recado dirigido à casta que controla o judiciário, para que essa casta conter o roubo, ou seja, desvio do dinheiro público feito por vagabundos de colarinho branco. Todos eles são vagabundos impiedosos. Eles sabem que a miséria, contra a morte, contra a coisa acontece em razão do que eles vêm roubando do país. Mas são vagabundos de colarinho branco, mas são vagabundos. Piores de qualquer vagabundo que você chama num qualquer bairro pobre, desempregado, coitado. É um vagabundo perigoso. Perigosos são esses.
né? Ou são os vagabundos de colarinho branco. Então, o convertido, os Estados Unidos, né? O guardião do sistema financeiro, estão mandando um recado dirigido à casta que controla o judiciário, para que essa atue no sentido de conter o desvio de dinheiro público, né? O objetivo principal de tudo isso consiste em concentrar os recursos do Brasil, do país, para o pagamento da dívida odiosa e ilegítima, porque se banqueiros corruptores se macumunaram com políticos corruptos, temos aí, né, para fazer essa dívida pública e externa, temos aí um caso de dívida odiosa, que é um termo jurídico a nível internacional, que isenta o povo de pagar uma dívida que foi feita por banqueiros corruptores com políticos, um governo constituído de políticos corruptos. Então essa dívida e o desentendimento entre eles, cabe a eles resolver lá na instância deles, não aqui. Não é o povo que tem que pagar essa dívida, né? Foi feita em favor dos banqueiros internacionais, que são corruptores, todo mundo sabe disso. Essa questão é muito importante, porque ela é trágica. Ela é trágica. Ela é trágica porque a tragédia já está acontecendo. O alto índice de desemprego, né? O alto índice de genocídio, né? Praticado indiretamente, né? Mas é praticado pela casta portuguesa-descendente e seus aliados eugenistas, né? Então, que é para conter o povo, conter a miséria, né? Então, essa situação, ela está ligada à dívida externa, sim, né? Que eles mesmos fizeram. Você não vai encontrar nenhum. Se você encontrar um que seja daqueles meliantes, daqueles bandidos, daqueles, né, que andam presos aí, que fizeram um monte de maldade, lá entre os vagabundos de colarinho branco, né, eu tomei a cara a tapa. Né? Então, quer dizer, esses bandidos, né, que são impiedosos, mas mais impiedosos são os banqueiros internacionais. Eles querem a usura deles, eles não querem saber da miséria e do sofrimento que está causando ao povo pobre trabalhador. Daí porque Jesus chama esse sistema monetário e financeiro de abominação da desolação, né? Ele chama de abominação da desolação e explica que é muito mal, muita coisa ruim que nunca houve, eles estão fazendo, e vai chegar um ponto de ruptura. Aí sim, ó, caos total. Então, eu encerro aqui essa palestra, teremos outras a respeito disso, desse tema. Agradeço aí a atenção de vocês todos. E eu estou sempre falando, porque é importante, justiça e paz para todos nós.